Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, quinta-feira, nossa aula de geografia, a gente continua com um tema sobre a África, né? Só que hoje a gente vai para o capítulo 2, capítulo 3, a gente vai falar sobre relevo e hidrografia. Eu convido a vocês a pegar o livro de geografia na página 203, acompanhar essa videoaula para tirar todas as dúvidas com relação à atividade. Pega o marca-texto, vai sublinhando aí os principais tópicos. Lembrando que a tia está aqui das 13 até às 17 horas, online com vocês. Deixa a tia desligar aqui o nosso som. Isso, vamos lá. Então, vamos falar sobre o relevo e hidrografia da África, né? Lembrando que o relevo africano, o relevo do continente africano, ele é marcado aí por planaltos e também formação aí geológica predominantemente antiga, né, muito desgastados aí por conta dos processos erosivos que ocorridos aí ao longo das eras geológicas, né? E vocês vão observar aí no livro de vocês que tem um mapa aí, um mapa da África, um mapa físico, né? Com a legenda, tá tudo explicadinho, bonitinho com as cores. Sempre que vocês estiverem acompanhando os nomezinhos que estão lá no mapa, olha lá para a legenda que aí tá tudo explicadinho, fica melhor pra gente entender, tá? Fica mais fácil para compreender. E falando sobre a hidrografia africana, né, que nas regiões áridas e semiáridas da África, a hidrografia ela é formada aí, basicamente por rios, e essa condição natural se explica aí, sobretudo, a ação em razão do predomínio aí de climas secos no continente, né? São rios interminentes que são chamados. Então, assim, embora tenha poucos rios, a África ela apresenta aí um grande potencial hidrelétrico. Olha só que interessante, né? Então, isso se deve ao quê, Tia Dani? Isso se deve ao fato de que a maioria aí desses rios percorre terrenos chamados terrenos planálticos, né, que formam aí as cachoeiras. Então, contudo, não são muito aproveitados, tá, para o fornecimento aí de energia. Poucas usinas hidrelétricas de grande capacidade foram construídas, né, no continente, em virtude da insuficiência de capital, né, de mão de obra também, mão de obra especializada, precisa também de uma mão de obra bem especializada, né, e de condições mesmo, as condições necessárias para uma obra, né, desse porte. Então, assim, tem aí as bacias hidrográficas, tem aí a África hidrográfica no livro de vocês, confere esse mapa, né, para que vocês possam aí memorizar esses nomes e fica mais fácil, então, para vocês terem um entendimento com relação ao que a gente está falando. E falando também sobre os lagos africanos também, né, que como já vimos, os grandes lagos da África, eles têm aí uma tendência tectônica. Olha só o que a gente está falando para vocês, tá? Concentrando-se aí na porção oriental aí do continente. Então, os lagos africanos, eles são muito importantes para a população, claro, né? Para a população. São por quê? Porque eles são fontes de alimento, gente, pesca e também a água, né? Que é a fonte da vida, né? A água, né? Então, além disso, as suas águas são utilizadas também para irrigação agrícola, né? Claro. E aí, falando também sobre a questão do clima e da vegetação, a gente entendeu um pouquinho aí sobre o clima do continente africano, né? Que cerca de 80% do território africano localiza-se na zona tropical, né, do planeta, entre os trópicos de Câncer, né, e de Capricórnio. Então, por causa das baixas latitudes do continente, predomina aí os climas quentes. Então, assim, no continente africano, as médias térmicas estão sempre acima aí de 20 graus Celsius. Então, assim, diminuindo nas extremidades, situada nas zonas temperadas, né, e nos cumes das elevadas cadeias montanhosas. E
o regime aí, a questão do regime de chuvas no continente, ele varia muito. Por que, Tidane? Porque na região equatorial, onde ocorre a convergência dos ventos, né? Vocês estudaram essas informações lá no 6º ano, então fica mais fácil vocês entenderem. Então, assim, durante todo o ano. Então, já nas áreas dos trópicos, ao norte e ao sul, onde se encontram aí os maiores desertos africanos, respectivamente o Saara, né? A pluviosidade, ela é praticamente o que? Ela é praticamente nula. Então, a elevada pressão atmosférica na região do Trópico de Câncer é um dos fatores de determinar que determina, essa formação do deserto do Saara, né? E por quê, Tidane? Porque se trata aí de uma área de espessura de ventos alísios do Nordeste. Então, assim, finalmente aí nas áreas intermediárias, por exemplo, de clima tropical, as chuvas se alternam de acordo com o quê? De acordo com a estação do ano, né? Então, essa variedade climática, ela é responsável pelo quê, tia Dani? Ela é responsável pela essa diversidade de paisagens lá no continente africano. Então, vocês vão observar exemplos nas imagens dessa página mesmo que vocês estão, na página 210. Vocês têm duas imagens do deserto do Saara, né? E da floresta tropical aí que vocês, Madagascar, são imagens de 2017, 2015, mas é importante que vocês confiram para vocês entenderem. E aí, vocês também vão ter na página seguinte os tipos de clima e vegetação, né? Nós temos aí 2 mapas, né? Tanto dos climas como o da vegetação. Os climas equatorial, tropical, nós temos o semiárido. E já em relação à vegetação, tia Dani, nós temos as estepes, savanas, que vocês já têm conhecimento dessas características desse tipo de vegetação, né? E aí, falando um pouquinho da desertificação, né? No continente africano, é importante que vocês sublinhem esse tópico lá no livro de vocês, que vai ser importante para a atividade. Os desertos, eles vêm se ampliando nas últimas décadas, e esse processo denominado de desertificação, né? Desertificação, deve-se à grande destruição ambiental. Olha só, a destruição ambiental que ocorre nas bordas do deserto. Então, no sul do deserto, por exemplo, no sul do deserto do Saara, há uma área de transição entre ele e a savana chamada de Sahel, né? Então, nessa área aí, o ser humano, ele desenvolveu o quê? Ele desenvolveu a agricultura. Tem imagens aí, né, de mulheres trabalhando aí no campo. Então, desenvolveu a agricultura e a pecuária, né? Ambas demandam aí, num primeiro momento, a extração de madeira, o fim do espaço, a ocupação humana, que mais? Que depois aproveitada para o uso para o uso doméstico como fonte de energia. Então, assim, a ampliação para as atividades agropastoris, né, como é chamado, especialmente nas monoculturas voltadas para a exportação, está causando o que, tia Dani? Está causando aí o aumento do processo de desertificação. Cuidado para a gente não errar esse nome, não é desertificação, né, do continente, e da redução aí das savanas. Então, os países abrangidos pelo Sahel são assolados, né, principalmente por conta das secas, por conta dos problemas socioeconômicos, né, bem como também por causa dos conflitos também, que eu não posso deixar de falar, por causa dos conflitos religiosos e étnicos também. E aí vocês têm uma imagem aí de mulheres trabalhando, como a tia falou, né, uma imagem de 2011, a fim de evitar, né, uma maior desertificação. Isso é no Senegal, em 2011. Né? É um texto mais curtinho, gente. A atividade, vocês não vão ter dificuldade com as duas atividades. Lembrando que a tia vai estar colocando todas as informações na agenda de vocês, tá?
com relação às questões, se é para copiar as perguntas, mas a gente vai estar explicando bem direitinho lá na agenda do dia, tá? Eu estou aqui, meus amores, alunos, 8º ano, manhã e tarde, eu estou aqui das 13 até as 17 horas. E lembrando, vocês estão vendo que a tia tá de uniforme novo, né? Eu tô com uniforme porque nós já estamos com as matrículas abertas, né? Então aqui é em especial para as matrículas de 2021. Então os meus amores aí do 8º ano, manhã e tarde, não deixem de aproveitar a nossa promoção, é só ir lá no atendimento na escola e vocês vão pegar todas as informações. Ou então liga também, tá? Garanta já a sua vaga para o 9º ano, tá bom? E toda e qualquer dúvida, já tá aqui das 13 até 17 horas. Então, mas antes, não esqueçam, vão lá, já vão garantir a vaga de vocês, tá? A gente já tá com as matrículas para 2021 abertas, ok? Beijo, meus amores! Nossa próxima aula amanhã, sexta-feira, graças a Deus, né? Amanhã tem aula de história, não percam, por favor. Matrículas abertas. Tchau. Matrículas abertas. Tchau.